Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí a opinião do Thiago Leifert aí naquele lance do Pulgar em cima do Fux. Vamos ver também o que ele falou, né, sobre o jogo. A gente tem que ser realista. O Thiago sempre sincerão aí, gosto muito das análises deles. Vou deixar o link pro canal dele na descrição, caso vocês queiram assistir. O canal dele é original, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva e compartilhe suas opiniões nos comentários, beleza? O jogo foi condicionado pela arbitragem, na opinião de Thiago Leifert, apesar dos cortes no Instagram? Não, não foi. O lance do Pulgar era para expulsão? Óbvio, pô. Tem nem conversa. O lance do Veiga era para expulsão? No meu critério, o que eu uso nesta live aqui, desde o começo do ano? Sim, óbvio. Claro, o fato dele não ter quebrado a perna do amiguinho não significa que ele não tentou quebrar a perna do amiguinho. O fato dele ter entrado de raspão é porque ele errou a entrada, mas ele foi para machucar. E eu tenho falado isso aqui desde sempre. A entrada do Gustavo Gomes no jogo de São Paulo, outras entradas aqui que a gente olha, e eu falei outro dia, o meu critério tem que ser vermelho sempre. Entrou por cima da bola, tentou acertar a canela do amiguinho, perdeu o tempo, ou foi na maldade, como o Caicedo fez ontem no Merino também, no jogo Arsenal e Chelsea, é rua, vermelho. Então, para mim, o Veiga poderia ter quebrado a perna, era o Carrascal que estava na jogada, tranquilo, mas ele tentou me dar um tiro. É a mesma coisa para mim, vermelho para os dois. Eu vi que um monte de gente discorda, o Clear tava bravo lá, falou que é doentio. Cara, não pode, não pode. Se você tá jogando bola e o cara acerta a tua canela daquele jeito, eu não quero que me acertem daquele jeito. É perigoso, pô. Perigoso pra caramba. Ah, mas pegou de raspão. E daí que pegou? Ele errou. Tem que pegar em cheio, então tem que quebrar. É isso, o vermelho é só se quebrar. Tá na regra, só se quebrar, só se machucar. Ou o jogo brusco grave também é quando o cara às vezes pega de raspão. Você não expulsaria o Veiga? É a intenção do cara. Ele foi muito maldoso na entrada. Acho que é o que diferencia um lance do outro, é isso, é o fato de ter cravado. Como, pô, o Caicedo ontem no Chelsea Arsenal foi uma cravada Foi. com Ele já tinha jurado o Merino, né? Ele tinha jurado o Merino no primeiro momento. A articulação ali do tornozelo do Merino deu uma bambeada, né? Então foi um lance muito grave. Assim como o Pulgar no Fux, que o pé do Pulgar, ele tá quase estendido ali de 90 graus e a ponta do pezinho do Pulgar quase pega no joelho do Fux. Posso Foi ler a muito regra? acima. Porque o chat tá me dizendo que existem regras, Thiago, então eu vou ler a regra pra você. Você devia ter feito isso, amor. O jogo brusco grave é uma entrada ou disputa que põe em risco a integridade física do atleta. Não tá dizendo que quebrou a perna do atleta e põe em risco. O Veiga colocou em risco a integridade física do Carrascal? Sim ou não? Uma pergunta simples. Yes or no? Colocou em risco? Rua. Tem outro ponto que é o Vamos ler regra. Eu adoro regra, pessoal. Só ler. Basta ler, viu, pessoal do chat? Só dá uma lida. De um lance ter tido disputa de bola e o outro a bola já tá parada e o Pulgar chegou ali na maldade. Né? É bem pior. Não, e o Eric, a gente acompanha e é fã do Eric, mas o Eric tem dessas também, né? Vira e mexe, ele dá umas dessas aí. Ele tá sempre no limite ou ultrapassando o limite, suavizando, né? E eu acho Foi que expulso, foi muito grave ali o lance dele com o Fux. Mas talvez tenha sido isso. Como não expulsaram o Veiga, talvez o VAR tenha sido um pouco mais rigoroso também com o Pulgar. Mas aí eu acho que termina aí, né? O que a gente iria falar de arbitragem. Você, beleza, expulsaria o Veiga, eu não, mas... Eu expulsaria porque há risco, há muito cuidado, dando até rifando a bola em momentos que não precisava rifar, mas com medo de errar. Um jogo de final, jogo único, eles estavam com muito medo de se arriscar. E aí, quando tem pouco risco, tem pouca beleza, tem pouco jogo jogado. E as escalações que a gente tinha colocado para vocês, a gente acertou a do Flamengo, Canedo. Só não entrou o Léo Ortiz, que a gente estava na dúvida. Acho que só o Samulino também foi um pouco de surpresa. Não foi para mim, não. Eu cheguei a mencionar o Cebolinha. Eu cheguei a mencionar ali Cebolinha Para e mim, tal. não, porque eu sou um grande treinador. Eu e Felipe Luiz. Não, eu achava que ele ia jogar assim. Ele ia botar os cobra dele. Tá aí, ó. E aí o Léo Ortiz a gente só trocou pelo Danilo, porque o Léo Ortiz estava machucado e Danilo... Cara, e colocou, né? Foi bem diferente, né? Maurício e Sousa, né? Do que você tinha imaginado. Foi, o Piquerez ele botou o Kelvin, então ele fez uma linha de 5 mesmo, né? Murilo, Gomes, Fux, Kelvin e Piquerez, jogou com 2 laterais. Ele jogou com Vitor Roque, Flaco e botou Veiga aí. Quem era? Veiga e Andreas. Não, mas foi isso, porque isso, né? o Alan jogou. É isso, e o Alan. É isso aí, Veiga, Andreas e Alan. Gente, eu falava pra vocês que o Aníbal não podia jogar de jeito nenhum.
E, chat, calma que a gente vai alternar falar de Flamengo e Palmeiras, tá? Mas eu achava que o Veiga, que o Aníbal não podia jogar de jeito nenhum, acho que o Abel concordou. Mas a escolha de Veiga como titular, ela me causa surpresa. E eu já falei pra vocês, cara, respeita a história do Veiga pra caramba, jogador decisivo, muito título, é um dos grandes ídolos do clube. Mas ele não acompanhou esse ano do Palmeiras, assim, fisicamente mesmo, de entrega. Eu não acho que o Veiga é um cara de mordida de meio de campo. Tanto que quando ele vai tentar marcar, com um pouco mais de fúria, ele comete uma falta que pra mim era pra vermelho. Ele não é esse cara. Então, sair jogando com ele tinha ido mal nos jogos que ele saiu como titular, ele foi decisivo quando ele entrou no jogo da LDU. Ele entra no segundo tempo. E aí ele consegue ajudar. Mas sair jogando com o Veiga, quando o meio campo dos caras lá tem Pulgar e Jorginho, eu achei uma escolha estranha. Eu não entendi o que o Abel fez com o Veiga de titular. Não consegui entender mesmo. Eu achava até que eu preferia essa escalação. Não que o Maurício venha jogando bem também, mas eu achava que com pelo menos o Maurício e o Andreas, o meio de campo ia estar um pouco mais povoado do que o Veiga, que pra mim é meia. O Veiga é tipo um 10, ele fica muito mais perto da área, um jogador de finalização, bola parada e de finalização. Não entendi. Você entendeu a escalação, Canedinho? E pegou também a falta de confiança nesse momento da temporada nos volantes. Desde a perda do Lucas Evangelista, o Andrés meio que foi recuado ali, mais nos principais jogos, o Fux apareceu mais de volante. E todas as oportunidades que foram dadas ao Aníbal ou ao M. Martinez, os dois Foram não ruins. aproveitaram. Não. Jogadores que custaram dinheiro ao Palmeiras, né? Teve um investimento ali e que o Palmeiras, talvez o Abel tivesse imaginando poder contar com os dois. E tecnicamente os dois num momento ruim. O Aníbal até fazendo mais cagada, cometendo mais erro grave, mas o M. Martinez também acho que não deixou nenhuma saudade quando ficou fora. Então ficou essa questão. Aí vai Veiga, vai Maurício, vai Felipe Anderson. Eu acho que eram as únicas opções ali para jogar, né? O resto é ponta e ele não botaria mais um ponta no time. Eu acho que aí o elenco ficou curto nesse sentido, de não poder confiar nos volantes que estão lá. O Perfeito. Lucas Evangelista se machucou Perfeito. e ele ficou com poucas opções. E aí talvez tenha optado pelo cara que já fez gol numa final de Libertadores, que ajudou na semifinal, que é um dos ídolos do time. Talvez esse tenha sido o critério. Aqui eu coloquei pra vocês Palmeiras e Inter, que foi um jogo que o Palmeiras jogou muito bem. E um jogo que a gente analisou aqui no canal. E o Palmeiras e Flamengo, essa final. Pra vocês verem a diferença de posicionamento dos jogadores de um jogo pro outro. A função do 5, que era a função do Aníbal no Palmeiras e Inter, foi pro 8, foi pro Andreas, que ficou exatamente no mesmo lugar, como vocês podem perceber. O fato dele ter jogado numa linha de 5 contra o Flamengo recuou seus dois laterais. O 12 e o 22 ficaram atrás do meio de campo. O 12 e o 22 no Palmeiras e Inter ficaram mais à frente. O 30 não existe mais, que o 30 tá machucado, né, no Palmeiras e Inter, então a gente não tem. Então veja o buraco que ficou, que é o que o Canet tava falando, no Palmeiras e Flamengo. Fica o 8, o Andreas aqui, e entre ele, o 42, que é o Flaco, e o 9, que é o Vitor Roque, tem um buraco, cara. Tem um buraco. O Palmeiras abriu mão do meio de campo mesmo. Então quando vocês falaram que era, como é que é, cabeça fria e chutão pra frente, como é que é o meme? Que é bom meme. Exatamente. Muito bom meme. Excelente. Muito bom meme. A gente analisou o Palmeiras e Inter e mostrou que o 9, o 7 e o 22 jogaram mais ou menos um perto do outro, então era Piquerez, Felipe Anderson e Vitor Roque muito perto, e tinha um trio lá do outro lado também. Com o Kelvin, aqui é o Facundo, né? E o Flaco. Então você tinha jogadores jogando mais próximo. Esse Palmeiras contra o Flamengo, o Vitor Roque ficou isoladinho lá na frente, tem ninguém perto dele no posicionamento médio, ele tá sozinho no campo de ataque, não tem o 7, não tem o 22. É quase fazer um jogo dos 7 erros aí, chat. E do lado do Flaco, o Alan tá lá, mas tá sozinho também. O Kelvin mal subiu. Você vê que o Kelvin ficou preso atrás do meio de campo no posicionamento médio. Piquerez ficou preso. O próprio Veiga, que é o 23, no Palmeiras e Flamengo, ele tá preso no posicionamento médio atrás do meio de campo. Então o Flamengo foi muito superior. O Palmeiras foi dominado nessa escalação aqui. E e parece que o Palmeiras, parece não, né? Com certeza era uma estratégia. Já era uma tentativa de abusar dessas ligações diretas, tentando uma casquinha do Flaco, para a bola sobrar para o Vitor Roque, para o Palmeiras ganhar jardas. O outro meme foi que o Palmeiras mira a contratação do kicker Justin Tucker, do Baltimore Ravens, para a temporada 2026.
Primeiro, assim, surgiu um vídeo compilado no Twitter já na noite de sábado com alguns chutões do Palmeiras. Eu falei, cara, no jogo a gente reclamou, no nosso... Reclamou, né? Eu e você trocamos mensagens 18h30. Eu fui ver 30 do primeiro tempo. A gente falou, só tá tendo chutão e a bola tá voltando pro Flamengo 2 segundos. Bom, pessoal, eu não vou deixar, porque posso deixar o vídeo todo, né? O vídeo aí do Thiago Leifert. Vou deixar o link na descrição, você queira assistir a análise toda aí, né? Do lance aí. Cara, eu falo, isso agora que o Canedo falou, velho, não, Palmeiras não contrata jogador da Major Liga Soccer, não. Da MLS, não. Pelo amor de Deus. Souza veio de lá. Facundo veio de lá. O que é que a gente tá vendo aí? Os caras não jogam nada, velho. Os caras não jogam nada. Palmeiras tem que pegar jogador, cara, que, por exemplo, o Campeonato Paulista tem muito jogador bom, pô. Pega jogador jovem que tá começando, pô. Pô, se não usa a base, velho. Bota o Ricardo pra jogar, bota o Belé pra jogar. Melhor que tá botando essa tiriça aí, pô. Pô, o Veiga, cara, não vou falar do Veiga, mas gente, tem que entender, ciclos acabam. O Real Madrid vendeu o Cristiano Ronaldo, velho, no auge praticamente. O Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid com 36 anos, pô, fazendo gol pra caramba. Foi agora, tá aí fazendo gol de bicicleta lá no Al Nassr, pô. Mas, pô, o Palmeiras fica com esse apego, velho. Veiga jogou muito, beleza, já ajudou o Palmeiras, óbvio, muito. Mas o tempo dele pode ter acabado no Palmeiras. Mesma coisa do Abel. Não tô dizendo que ele tem que sair definitivamente, o Abel. Ele pode dar um tempo, um ano, descansar, porque ele não quer ficar com a família dele, fica com a família dele, pô. Depois ele volta descansado, com a cabeça fria. Mas fica insistindo, Nico. Tô dizendo que o Abel tem que sair. Tô falando que talvez precise dar um tempo pra cabeça do cara, o cara ir lá, curtir a família dele um ano, né? O Palmeiras pega ali, bota um treinador já de base ali pra estar ali já. Pega um coordenador, se não pega um treinador bom à altura também. Usa a base também, jogadores da base. O Palmeiras está passando por reformulação, isso é fato. Talvez a Abel só vai sair em 2027, né, quando a Leila sai, depois dessa reformulação. Mas tudo bem. Reformulação. Mas contratar 700 milhões para trazer Facundo, Souza. Vou pegar outro jogador que não rendeu nada aí. Porra, também o Palmeiras deu azar também, né? O Paulinho se machucou e também o Evangelista também, que tá jogando muito. Tem também esse aspecto, mas um time que quer ser campeão não pode ter só um time, tem que ter um elenco. Exemplo é o Flamengo, né? O elenco dele é um pouco melhor e a gente viu isso, que tirou aí o Lino, botou o Cebolinha, deu um trabalho danado pra gente, Cebolinha. Mas o Palmeiras não tem esse jogador, cara. O Palmeiras não tem um jogador que vai pra cima, um ponta. O Palmeiras não tem ponta, pô. O Felipe Anderson não é ponta, pô. Pelo que eu tô vendo, ele não consegue jogar de nada de ponta. Pô, o Alan é um ponta, mas o Alan joga pela direita. O Palmeiras precisa de um ponto esquerda, precisa de um volante, de um zagueiro. Goleiro também, porque o Everton já tem idade, já tá pra se aposentar. O Lomba vai sair, provavelmente sai agora em 2026, né? Final do ano agora encerra o contrato dele. Mas o Palmeiras precisa, pô, de um time mais competitivo, pô. Vai deixar o Flamengo dominar tudo? Não pode, pô. Tem que ser pau a pau. Um ganha coisa, outro ganha outro. Como eu falei, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores, não ganhou. E agora eles vão ganhar o Brasileiro. E aí? Deu espaço, pô. Não contratou jogar de 700 milhões para um time. Não existe, Leila. Não existe, Leila. Ela se pronunciou aí, mas não existe. 700 milhões, dá pra você montar 2 times com 2 elencos. O Mirassol, velho. O Mirassol não gastou nem 50 milhões, nem 20 milhões, se for olhar. O time do Mirassol tá brigando aí por Libertadores, tudo bem, mas tá na... Sim. Mas pega aí o investimento do Mirassol, pô. Talvez... O Barros também, né? O Anderson Barros também está... Quem está contratando aí o scout do Palmeiras, que trouxe Facundo, que trouxe o Souza, errou, pô. Porque traz um jogador caro do jeito que for. Souza foi caro. Facundo também foi caro. Não vou falar aqui os valores, que eu não vou ficar caçando aqui. Mas para agora, não tá podendo usar na final da Libertadores, né, pessoal? Fica difícil, né? Fica difícil. Urgente, um zagueiro, que o Murilo desaprendeu a jogar também. Um zagueiro, um volante, 2 volantes, aliás... Andrés não é volante, eu falei isso antes do jogo. Andrés pra mim é meia, eu falei isso aqui, pode olhar no vídeo aí. Andrés tem que jogar como meia. Como volante ele fica muito sobrecarregado. Ainda mais ser um Evangelista. Coloca mais um meia, um camisa 10. Tem que ter o camisa 10, não tem, o Palmeiras não tem camisa 10. E mais um atacante aí, pô. Que o Flaco Lopes também precisa de uma sombra. Fato. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharem dessa análise do Thiago aí. E de tudo que foi falado no vídeo aí, beleza?
Essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, tudo bem. Se inscrevam e compartilhem as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. E se puder deixar seu like, muito obrigado. Estamos de volta às 18 horas, 19 horas, se Deus quiser.